Todas as vezes que eu abro a minha Bíblia para falar do amor de Deus, para falar, Maria Lúcia, do Evangelho de Jesus, eu vejo, Sheila, que há uma sensação de má vontade, não da igreja, mas do mundo. Porque nós vivemos como no tempo do profeta Isaías. Não sei se vocês conhecem o profeta Isaías. Ele foi um homem que, com o tempo, ele passou a ficar nu, pelado, tirou a roupa e começou a pregar diante das pessoas de Israel, para ver se pelo menos o fato dele estar nu chamava a atenção deles, irmã Hermínia. E ele pregou, para que as pessoas se arrependessem. Hoje em dia nós vivemos uma moda do evangelho que fala tudo aquilo que as pessoas querem ouvir. É ou não é? Sim ou não? É. Mas se você voltar no tempo, por exemplo, como Dona Leontina, a senhora tem 93, seu Olímpio tem 95. Há 50 anos atrás não havia isso. Ou você queria Jesus ou você não queria. E você vinha para a presença do Senhor porque as pessoas entendiam que era você quem precisa dele, não ele que precisa de você. É ou não é? Nós é que precisamos de Jesus. Ele não precisa da gente. Ele não precisa da gente. É. A Bíblia diz que há anjos diante dele que o adoram 24 horas por dia, o tempo inteiro. Então não é tempo, Cris, de nós continuarmos brincando com as coisas de Deus. Sim ou não? Sim ou não? É simples assim. Porque nós não sabemos, Maria Lúcia, a hora e o dia que Jesus vai voltar. Nós não sabemos. E o pior, nós não sabemos a hora em que nós iremos ao encontro dele. Não é? Você pode sair daqui hoje, ter um infarto, morrer, acabou. Não sei, ou eu, qualquer um de nós. Quem que está livre? Ninguém. É por isso que a palavra de Deus ela nos orienta a nós colocarmos a nossa casa em ordem. Para quê? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Criador. Eu não sei se você acredita, mas também se não acredita é um problema seu. Eu acredito. Por isso que eu prego a palavra de Deus. Eu creio. E é triste nós vermos que a maioria das pessoas não creem. A gente está falando, fala, mas chega uma hora que não dá mais. Jesus, ele nos chamou para uma vida de vitória. Mas para que você seja vitorioso é necessário que você seja fiel a ele. Sim ou não? Sim ou não? É, simples assim. Com os seres humanos não é diferente. Antigamente um carnê do baú, quem é mais antigo aí lembra. Você tinha que pagar as 12 parcelas rigorosamente em dia. Senão no final do ano você não pegava o seu prêmio nem resgatava nada. Não era assim? Sim ou não? Aí as pessoas eram fiéis ao Silvio Santos e não são fiéis a Deus. Por quê? Porque vem o resultado mais rápido. E as coisas de Deus, irmã Maria Hermínia, elas levam tempo. Levam tempo. Porque elas são para a eternidade, Cris. Aquilo que Deus tem para nós não é apenas nesta vida. Pelo contrário, Ele nos chama para nós termos uma vida eterna. E uma vida eterna com Ele, irmã Maria Hermínia. Onde não haverá mais choro, nem tristeza, nem doenças, nem pobreza, nem nada disso. Absolutamente nada disso. É para isso que ele nos chama. O texto que nós lemos agora, o profeta Isaías, ele recebe uma direção de Deus, aonde alguém precisaria, Júnior, ir lá e falar do amor de Deus, Aninha. Pregar sobre o juízo de Deus também. E aí é uma reunião no céu, onde é como se Deus falasse assim: e agora? Quem eu vou enviar para falar? E quem há de ir por nós? O profeta Isaías aqui, ele faz uma correlação com Jesus Cristo. E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Pergunta a pessoa que está do seu lado: Deus pode contar com você? Pergunta aí. Todos nós fomos chamados, todos nós fomos chamados para uma obra. Todos nós. Jesus, ele era carpinteiro. E é interessante que aquilo, a matéria-prima que ele passa a vida inteira fazendo, a madeira,
é exatamente o lugar onde ele termina morto. Não é? A profissão de Jesus era carpinteiro. Ele usava da sua profissão antes do seu ministério para se sustentar, para se preparar, irmã Hermínia. E é interessante que ele passa a aplicar o seu conhecimento no seu ministério. Deus, Ele não nos chama para nós fazermos aquilo que Ele não nos capacitou para fazer. Entendeu? Antigamente o carpinteiro pregava a madeira, não é isso? E Jesus saiu a apregoar ou pregar o Evangelho, a palavra de Deus. E assim começa o ministério de Jesus. É interessante que quando Jesus ele se faz carne e vem habitar entre os homens, como diz a Bíblia, a partir dali começa a testificação do seu ministério. Porque as coisas de Deus elas acontecem na terra de forma natural, mas antes elas acontecem nas regiões celestiais de forma espiritual. Entendeu? Você consegue entender isso? Primeiro acontece lá em cima, para depois acontecer aqui embaixo. Entendeu? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Um dia uma pessoa me perguntou assim: mas você não tem interesse em fazer isso, fazer aquilo outro? Eu disse: não tenho. Porque o meu maior interesse, primeiramente, é cumprir a vontade de Deus. Obrigado. E levar o Evangelho àqueles que estão próximos da gente, não é isso? Como é o nome da sua filha que mora com a senhora? Como? Brenda. A senhora imaginaria quanto tempo a senhora conseguiria ficar longe dela? Um mês? Sem falar, nem ligar, nem nada? Aguentaria ficar um mês sem ter notícia? E um ano? Um ano sem saber onde ela está, sem ouvir a voz, sem ter notícia nenhuma, nem nada no Facebook. A senhora suportaria isso? Por quê? Saudade, amor, cuidado, tudo aquilo que uma mãe sente por um filho, não é isso? Normal. Imagine passar a eternidade longe das pessoas que você ama. Você já parou para pensar nisso? Seus filhos, seus irmãos, seus pais, seus netos. Você já pensou nisso? Se aqui na terra, nesse plano que nós vivemos, nós dizemos que não aguentamos ficar um dia, uma semana sem ver, sem ter notícia, imagina uma eternidade. É como se fossem 10 anos que viram 100, que viram 1000, que viram 1 milhão, e depois começa tudo de novo. E assim. Portanto, Aninha, Cris, Júnior, todos nós que estamos aqui, é necessário que nós nos levantemos e que nós tomemos por compromisso vicário mesmo, de vida, lutarmos pelas pessoas que nós amamos. Você não pode aceitar que a sua família continue indo para o inferno. Não pode. É duro nós crermos nisso dentro da nossa cabeça, quando você olha aquela pessoa que você ama e fala: mas não tem como. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há uma outra forma de ir a Deus se não for por Ele. Não tem jeito. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se ele de fato não estiver rendido ao Senhor, ele vai para o inferno. É simples assim. A missão que Deus deu a cada um de nós foi pregar o seu Evangelho. Isso Ele deu a você, isso Ele deu a mim. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você tem cumprido a sua missão? Pergunta aí. Lucas capítulo 1, verso de número 39. Diz assim: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá,
e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Aqui começa, olha para cá. Aqui começa um ministério de uma família. Maria e Isabel eram primas, eram parentes. Essa Maria que fala que é Maria, mãe de Jesus. Maria estava grávida de Jesus. E aí ela vai visitar os seus tios, seus parentes, e ela fica um tempo lá. No momento em que ela chega, ela encontra a prima dela, Isabel, e é como se ela falasse: a paz do Senhor. Mais ou menos assim. No momento em que ela fala, as duas estavam grávidas. A criança, o feto, que estava na barriga de Isabel, ele se mexeu. Entendeu? Ele se moveu ali dentro. E o texto que nós acabamos de ler, verso 41, diz assim, ó: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. A criança que estava no ventre de Maria era Jesus, o Salvador. E a criança que estava no ventre de Isabel era João, aquele que viria a ser chamado de João o Batista. João Batista, aquele que comia gafanhoto e mel silvestre, e ficava no deserto gritando para as pessoas que passavam ali: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Jesus e João Batista eram primos de sangue mesmo. No momento em que Jesus, no ventre de Maria, chega perto de Isabel, João Batista sente a presença de Deus de tal forma que a mãe dele é cheia do Espírito Santo. Entendeu? Como dizem os crentes, testificou naquele momento. Depois de um tempo, acho que depois de 3 meses, como diz o texto no verso 56, Maria vai embora e volta para casa. E ali ela passa a vida dela. Passa e vai. Há um texto no Antigo Testamento que diz: quando eu ainda era uma substância uniforme, como se fosse sêmen mesmo, o Senhor, Ele havia me visto. Quando o Senhor me gerava no ventre da minha mãe, o Senhor me viu. É o que diz a Bíblia. Deus viu você antes de você existir. Você consegue entender isso? Sim ou não? Ele olhou para você. Ele saberia qual seria o seu nome. Ele saberia absolutamente tudo de você. E Ele te amou de tal forma que Ele investiu a vida do filho dele na sua vida. Sabe para quê? Para que você arrebanhe outras pessoas da sua família e as leve aos pés de Jesus. Então todos nós fomos chamados para isso, para ganhar almas. Amém? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: você foi chamado para ganhar almas. Fale com autoridade: você foi chamado para ganhar almas. Se você voltar na sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, volte aí rapidinho, no capítulo de número 3. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, nós vemos parte da biografia do primo de Jesus, João, o Batista. O nome dele não era João Batista. Ele era chamado João Batista porque ele batizava as pessoas que iam até ele para serem batizadas. Amém? A forma como Deus quer se revelar às pessoas da sua família, da sua casa, do seu trabalho, é através de você. Sabia? É através de você. Mateus capítulo 3, verso de número Mateus 3:13. Diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Para que serve o batismo? O batismo que nós praticamos hoje, ele é para o arrependimento.
dos pecados, não é isso? Aonde morre o velho homem e nasce o novo homem. É interessante que João Batista, ele estava no deserto e ele batizava as pessoas. E um belo dia ele olha para uma colina e ele vê alguém descendo. Ele vê alguém diferente descendo. Mas esse alguém diferente, ele já conhecia, desde o ventre da mãe dele. Desde o primeiro encontro que eles tiveram, lembra? Quando Maria foi visitar Isabel, e ele deu um pulinho lá. As mulheres aí sabem como é que é uma criança mexendo. Foi isso que aconteceu. E agora, 30 anos depois, Jesus vem a João Batista para ser batizado. Deus mostrou com isso que, independente daquilo que nós somos, Ele tem uma chamada para nós. E Ele é disposto a fazer qualquer coisa para estar com você. Quer ver? Verso 14. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu que necessito ser batizado por você, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o permitiu, e sendo Jesus batizado. Olha para cá. O primo dele teve a honra de batizar o Salvador do mundo, que não tinha pecado. Eu batizei os meus pais. É uma honra. Imagina batizar o Filho de Deus. Foi isso que aconteceu. João fala assim: o senhor não precisa ser batizado, eu é que necessito do seu batismo. Ele fala: olha, para que se cumpra a Escritura, vamos deixar assim por enquanto. Aí João fala: tudo bem. O interessante é que João havia reconhecido Jesus lá atrás no ventre, lembra? E agora ele reconhece Jesus como Deus, não é isso? E diz: eu é que necessito ser batizado por você, ou pelo Senhor. Olha o que aconteceu. Verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Imagina você vai no batismo de alguém e de repente você ouve uma voz dos céus dizendo assim: esse é para mim um vaso escolhido. Imagina isso. Se as pessoas não saíssem correndo, naturalmente entenderiam que era a voz de Deus. Imagina o próprio Deus abrindo os céus, numa visão, enviando o Espírito Santo, como nós vemos em forma de uma pomba, e falando: este é o meu Filho em quem tenho prazer. João não tinha mais motivos para duvidar de que aquele era Deus, e nem tampouco da sua chamada. Tinha? Não tinha. O próprio Deus Aninha se disponibilizou a vir até ele para poder falar assim: olha, foi para isso que eu te chamei, e eu vim confirmar aqui com você. E ele batiza Jesus. Esse homem tinha convicção do seu chamado. Ele tinha certeza, Cris, daquilo que ele nasceu para fazer. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você sabe por que Deus te chamou? Pergunta aí. Porque é interesse de Deus que Ele se manifeste a todos nós e aqueles que estão ao nosso redor através das nossas vidas. É por isso que a Bíblia diz, Júnior, que nós temos que ter um bom testemunho, porque nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, pessoas que observam a nossa vida, pessoas que observam aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, como e com quem nós andamos, e por aí vai. E isso a começar dos que estão perto de nós, da nossa família.
Aí não adianta você passar uma semana xingando uma pessoa dentro de casa e no domingo convidar ela para ir para a igreja. Ela não vai vir nunca. Não adianta. Não adianta. Cris e eu conversávamos ontem à noite a respeito de uma pessoa que nós conhecemos. E essa pessoa se tornou cristã. E aí ela fez um negócio errado lá e foi convidar o rapaz para ir para a igreja. Eu falei, não, mas não tem como, você não tem testemunho de cristão. Em outras palavras, eu não quero ser como você. O interessante é que quando Deus nos chama, Ele nos capacita. E você sabe o que é capacitar? É pegar algo que está vazio e encher. Entendeu? Encher. Isabel foi cheia do Espírito Santo no momento em que ela encontra com Maria, não é isso? A Bíblia diz que a saudação de Maria, não foi isso? Fez com que Isabel fosse cheia do Espírito Santo. Ela não precisou falar muita coisa. E nem dizer, olha, estou carregando no meu ventre o Salvador do mundo. Não precisa. Porque a unção que Deus nos dá, o Espírito Santo que nos enche, Ele testifica na vida das pessoas. É simples assim. É a autoridade que Deus nos dá. Pergunta a pessoa que está do seu lado, como é que está a sua autoridade aí? Pergunta aí. Mas chega um momento na vida da gente que mesmo que você tenha feito tudo certo, ainda que você ande de acordo com a vontade de Deus, às vezes surgem dúvidas na vida da gente. E que o João não foi diferente. Quer ver? Pula para o capítulo 11 aí, rapidinho. Mateus 11, verso de número 1, diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ou seja, Jesus foi cumprir o ministério e a chamada dele. Verso 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Olha para cá. Como João Batista, ele falava abertamente a respeito de pecado, arrependimento e salvação, chega um ponto em que os governantes daquele lugar mandam prendê-lo, porque ele falava abertamente. Havia um governador naquele lugar que tinha um caso com a cunhada dele, e no momento em que ele estava passando na rua assim, João gritou: Fulano, não te é lícito possuir essa mulher é a mulher do seu irmão. E ele sempre falava. Até que um dia o cara se encheu dele, foi lá e mandou prendê-lo. Nesse momento João Batista vai para a prisão e fica lá trancado 30 dias na cadeia. E estando na cadeia, ele ouve falar do que Jesus estava fazendo naquela região. Ele ouve falar do que Jesus estava fazendo. Mas como acontece comigo e com você, chega um momento em que o diabo acha uma brecha no coração da gente e ele planta uma semente. A semente da dúvida. Vivendo o que João viveu com Jesus, ele tinha o porquê duvidar de que Jesus era Deus e o Salvador? Sim ou não? Não tinha mais. Jesus não precisava mais provar nada para ele. Mas olha o que aconteceu no verso 3. Eu vou ler o 2 de novo, aí você entende o 3. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos por outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvistes e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Olha para cá. João não tinha mais por que, Sheila, duvidar de Jesus. Mas no momento em que ele foi preso por cumprir o seu ministério, no seu coração entra uma dúvida. Poxa, agora que eu comecei a fazer a vontade de Deus, minha vida virou um inferno, vim para a cadeia. Por que está dando tudo errado? Por quê?
Já observou isso? Quando você decide andar no caminho de Deus, é como se o inferno se levantasse para te destruir. Mas eu quero te dar uma má notícia nessa noite. Não é como, é exatamente isso. Porque se você vive no pecado e a sua vida anda de bem, você está mais íntimo do diabo do que os próprios demônios. É simples assim, não tem outra palavra. Se você escolhe andar numa vida de pecado contra Deus, você se torna inimigo de Deus e amigo, parceiraço do diabo. Aí a vida fica tranquila, né? As coisas dão certo e a gente vai pecando e está tudo certo e tal. Ah, que Deus nada. Que Deus nada. Anteontem, não sei se você viu de madrugada aqui no Brasil, dia na Indonésia. Vocês viram isso? O povo estava na beira da praia tomando banho, vivendo. Como diz um texto, casando, davam-se em casamento, faziam negócios. O povo estava lá na Indonésia, pai. Aí de repente o chão começou a tremer. Isso deu no G1, eu vi ao vivo, eu estava assistindo televisão de madrugada, deu um flash lá. E foi assim, ó. Pá. Terremoto e tsunami na Indonésia mata 400 pessoas. Assim. Vocês não viram isso, não? Não viram? Deu em todos os jornais. Assim. Ondas de 6 metros varreram o litoral daquele lugar. Foi assim. Acho que foram 6 terremotos, imagina? Porque aqui não tem terremoto, né? Mas tem o mesmo Deus de juízo. Imagina. Quem estava na beira da praia com seus filhos ali brincando, não deu tempo de fazer nada, nem de falar, Senhor, me perdoa. A onda, não dá tempo. E se você tem tido tempo, é pela misericórdia de Deus também. Mas a paciência de Deus tem limite. Tem. A paciência de Deus tem limite. Ele nos chamou, Sheila, para cumprirmos o seu propósito. Deus não chama ninguém para fazer tudo. Nós somos membros de um corpo. Deus chamou você, Deus me chamou, Deus nos chamou para fazer algo específico. E aí eu te pergunto, você tem feito aquilo que Deus te chamou para fazer? Sim ou não? Pergunte à pessoa que está do seu lado aí. Você tem feito aquilo que Deus te chamou para fazer? Você pode até não observar e entender algumas coisas, mas se você olhar para o lado aqui, ó, estamos, olha para cá, eu, minha esposa, meu enteado que para mim é um filho, que eu crio desde bebê, a minha mãe, meu pai, meu irmão e minha tia e minha cunhada. Parte da minha família está aqui. Aí você olha para o lado, tem seu Olímpio, a sua esposa, Dona Leontina, e a filha deles, Irmã Maria Lúcia. E aí vai, Aninha, Tiago. Apenas a Irmã Hermínia ainda não tem um parente aqui, pelo menos, mas tem parentes que são salvos. Eu trabalhei na igreja com o neto dela, Aécio. Homem de Deus, menino fiel ao Senhor. Na época que eu o conheci, nós íamos na lanchonete. Vamos na lanchonete jovens. Ele falou, peraí, eu tenho que falar com a minha mãe. Aí nós ríamos dele. Ele falou, é princípio bíblico honrar pai e mãe. Aí a gente calava a boca e respeitava. Entendeu? Porque o cara entendeu desde novo que tinha princípios para servir a Deus. Você pode não ver, mas são frutos daquela senhora ali. Eu sou testemunha disso, eu trabalhei com ele. Então o ministério de Deus, ele começa na família da gente. Entendeu, Maria Lúcia? Deus quer usar você primeiro para ganhar os seus. Olha como aconteceu no ministério de Jesus. Mateus capítulo 4, verso de número 17. Diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André.
os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Olhe para cá. Jesus tem um propósito na sua vida. Ele não te fez assim à toa. Ele não te deu os dons que você tem à toa. Você não precisa ser outra pessoa e nem parecido com ninguém para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não precisa. Você só precisa ser quem você é em Deus. E essa é a questão. Quando Jesus nos chama para sermos seguidores e discípulos dele, ele quer que nós nos pareçamos com ele. Entendeu? Essa semana nós estávamos lá em casa. Aí desligamos a televisão, o celular, sentamos no sofá, pegamos as nossas Bíblias e começamos a ler e falar de salvação, do amor de Deus, de discipular. Aí de repente a Aninha passou na rua e gritou: "Pai, Senhor, pastor", falou: "Que pena que não deu para ela". Passou de uma vez. Nós fizemos o nosso culto em casa. Entende? Porque para nós é importante. Para a gente é importante. Aí eu vendo o Marcelinho muito no celular, chamei a atenção um dia. Falei: "Você está lendo a Bíblia?" "Ah, não." Parou. Às vezes eu vi ele saiu correndo em direção ao banheiro. Daqui a pouco ele volta lá meio pelado, pega a Bíblia e corre para o banheiro para ler a Bíblia. É uma questão de hábito. Porque se nós não implantarmos isso na nossa família, não tem jeito. Não tem jeito. Porque o ministério que Jesus tem para você, ele começa na sua casa. Quer ver? Verso de número 18. Vou ler de novo. Diz assim: "E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim", ou seja, me sigam, "e eu vos farei pescadores de homens." Ou seja, eu vou usar vocês dentro daquilo que vocês conhecem, porém para o meu propósito. Entendeu? Deus, ele não quer mudar a sua essência, ele quer mudar o seu caráter. Entendeu isso? Deus não quer mudar a sua essência. Por exemplo, minha esposa fala alto. Eu odeio gente que fala alto. Detesto. Mas é o jeito dela. Não adianta. É o jeito dela. Então eu olho e falo assim: poxa, ela está sendo quem ela é. Entendeu? E Deus vai usá-la como ela é. Minha mãe já fala baixo, igual a mim. Nós temos um jeito de falar mais baixinho, mais calminho e tal. E é assim, cada um tem o seu jeito. Tem gente que é mais alegre, não tem? Tem gente que é mais introvertido. Tem aquele que fala com todo mundo, que só de passar na rua, você, fulano está passando lá na rua. Porque dá para ouvir a voz da pessoa, não é assim? Nós tínhamos uma vizinha Bebel. Tadinha, Bebel foi embora lá da rua. Que nós estávamos em casa e ela morava umas 3 casas ou 4 depois da nossa. E dentro da casa dela, ela ria que dava para ouvir nos fundos da minha casa. Ela era a alegria daquele pedaço da rua ali. Entendeu? Aí essa mulher vem para a presença do Senhor e fala: não, a senhora não pode. Falo, não. Deus não quer mudar a sua essência. Ele quer mudar o seu caráter. Porque o meu e o seu caráter são humanos. São imperfeitos. Ele é enganoso, entendeu, Sheila? Deus, ele quer imprimir em nós o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Porque aquilo que nós pensamos não presta. O que presta é o que Jesus nos manda pensar. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E que em nossos lábios deve ter a palavra de Cristo. E que nós devemos aprender a perdoar como Cristo perdoou. E aí vai, ele é o modelo. Não sou eu, não é você. Porém, quando nós temos a nossa vida cheia do Espírito Santo de Deus, o caráter de Cristo, ele começa a se revelar em nós, entendeu, Cris? Aí quando alguém fala com você, esperando que você vá revidar e você vai e age como se Jesus agiria, a pessoa vê Deus em você.
Às vezes é fácil fazer isso para os da rua, não é? Porque para os outros da rua a gente trata todo mundo bem, fala baixinho com todo mundo. Mas e os de casa? A Bíblia diz: aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua casa, é pior do que um incrédulo e negou a sua fé. Esses dias uma pessoa me procurou, aliás, nós estivemos conversando com uma pessoa, e ela tinha tido uma discórdia com um parente. Aí ela me perguntou assim: pastor, o que eu faço? Porque eu me irei com aquela pessoa e pequei e tal, o que eu faço? Aí eu falei assim: pede perdão. Aí essa pessoa foi até a pessoa que ela havia ofendido, ou eles haviam se ofendido, e falou assim: eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. A pessoa do lado nem respondeu. Mas nesse momento, se cumpre a palavra de Deus, que diz: dá a outra face. Você entendeu? Você pode não ver na hora, mas a semente do perdão foi plantada naquele coração ali, ó. Entendeu? É assim, Sheila, que Deus age na vida da gente. Deus não vai mandar um anjo na sua casa para converter as pessoas. Não vai acontecer. As pessoas vão olhar para você e para a sua vida, e na medida que eles verem Deus agir em você, eles vão começar a se aproximar desse Deus. Mas Deus, Ele não quer mudar o que você é, quem você é. Ele quer mudar o que você é, para que Ele possa assim cumprir o chamado dele na sua vida. Por exemplo, você fala: eu sou cristão. E o que é ser cristão? Ser cristão é ser parecido com Cristo. Não é isso? Sim ou não? Cristo, Jesus, mentia, roubava, matava. Agora eu vou chegar para o nosso meio aqui. Fofocava, enganava, adulterava, prostituía, roubava o dízimo. E por que a gente faz isso? Como nós podemos levar a identidade de cristão se nós não agimos como ele agiu? Não tem como. Isso, além de gerar em nós um conflito, mas esse conflito você resolve com Deus. Amém? A questão é, isso tira a nossa autoridade com as pessoas com quem nós falamos de Jesus. É ou não é? Tira. Não tem como. Não tem como. Quando Jesus passa na beira da praia e vê aqueles dois irmãos pescando, é como se ele olhasse assim e falasse: olha, dois irmãos, muito bom. Através deles aqui, eu alcanço as suas famílias, seus vizinhos, seus parentes e tal. Aí você fala que nada, isso é conversa. Mas você se lembra um dia que Jesus estava numa região onde morava a família de Pedro, e a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava com febre. O que eles fizeram? Jesus foi lá, a Bíblia diz que Jesus curou, a febre foi embora, e essa mulher passou a servir eles ali. Entendeu? Jesus entrou na casa da sogra de Pedro através da vida dele. Assim. Jesus pega aqueles pescadores que voltavam no final do dia para casa, de repente fedendo a peixe, a maresia, com a pele queimada do sol, e fala assim: Aninha, a partir de hoje, se vocês me seguirem, eu vou fazer vocês pescadores. Aí você fala: Jesus, mas isso nós já somos. Não, pescadores de homens, de almas. Eu tentei conseguir uma tarrafa para trazer hoje, mas não consegui. O cara que quis me emprestar não conseguiu a tarrafa emprestada. Mas é uma arte fazer aquilo, pegar aquele monte de linha, enrolar, jogar, ela se abre, cai em cima de um cardume, não é isso? Com um chumbo na ponta, vai descendo, e ela abraça aquele monte de peixe, eles se prendem na rede, e o trabalho do pescador é puxar. Apenas puxar a tarrafa. Não é isso, dona Leontina? É só isso. Ele não precisa fazer curso para isso.
ele só precisa ser quem ele é, certo? Fazendo o que ele faz. É por isso que Deus te colocou no emprego que você está. É por isso que Deus te colocou na família que você está. Para que ali onde você está, você possa ser pescador de almas. Pescador de homens. Aí eu te pergunto, quem é mais importante para você? Seus colegas de trabalho ou sua família? Aí você me responde, a minha família. Aí eu te pergunto, e o que você tem feito para salvar os seus? Aí você fala, eu tenho orado, mas não basta. Porque a Bíblia diz que nós temos que vigiar e depois orar. Para quê? Para que não entreis em tentação. Porque o seu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não adianta orar, arrancar o couro do joelho de orar se você não tem um bom testemunho. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Se Deus não estiver cheio, não tem jeito. Não tem jeito. Os nossos esforços não valem nada diante do pecado. Nada. Porque quando nós deixamos o pecado, a Bíblia diz assim, resistir a quem? Ao pecado? A quem? Ao diabo. E ele fugirá de você. E nós às vezes fazemos o contrário. A gente resiste a Deus. A gente conhece a palavra de Deus e resiste. Resistir assim, Deus está querendo, falou, olha, eu quero te dar isso aqui. Você, não. Eu quero que você faça, não. É assim. E ao invés de pescadores de homens, nós nos tornamos, sabe o quê? Sabe o quê? Pescadores disso aqui, Filma aqui para mim, Cris, por favor. Pode filmar aqui na frente. Pode voltar a câmera para cá. E sabe o que é isso aí? Lixo. O marido da senhora trabalha com pesca, né? Ele é pescador ou faz barco? Isso. Você já viu um pescador limpando uma rede? Pode deixar, Cris. Pode deixar. Você já viu um pescador limpando uma rede? Lá na minha rua tem muitos pescadores. Eles abrem uma rede que vai... Eu acho que de cada poste tem 50 metros, se eu não me engano. Vai assim uns 5 ou 6 postes, né, pai? Vai do meio da rua, quase no final, uma rede aberta. Eles vão abrindo. Aí eles vêm com a varinha e vão batendo, vão limpando, depois vai consertando. Sabe por quê? Porque muitas vezes, onde eles jogam a rede, eles pegam lixo. Já viu algum rio poluído? Pneu, o que tem aí? Papelão, latinha, tal. Já viu isso aí? Já viu um pescador jogar um anzol e vir um pneu? Acontece. Sabe por quê? Não é que a pessoa não saiba pescar. É que ela está cumprindo aquilo que ela foi chamada para fazer de forma errada. Sabe por que muitas vezes na vida da gente nós não temos os frutos que nós esperamos, ou as nossas orações não são respondidas? Porque ao invés de nós cumprirmos a vontade de Deus, nós continuamos pegando a nossa rede e lançando aonde tem lixo. E quem aqui quer pescar lixo? Ninguém. O tema da mensagem dessa noite é: não perca a visão do seu chamado. Fale para a pessoa que está do seu lado: não perca a visão do seu chamado. Lembra de João Batista, primo de Jesus, que conheceu Jesus no ventre da mãe dele, depois batizou Jesus, depois deu uma desanimada porque ele não sabia se era de fato a ele, o Cristo e aquela coisa toda. Lembra disso? Que também acontece conosco.
Pois é. Assim como ele, nós não temos mais o porquê duvidar acerca do poder e da vontade de Jesus nas nossas vidas. Não temos. Verso de número 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão: Vou pescar. Olha para cá. Jesus havia morrido e ressuscitado, aquela coisa toda. Mas lá atrás, quando Jesus conhece Pedro, que estava pescando na beira da praia, ele fala assim: Júnior, estou vendo que você é um pescador, né? Ele fala: eu trabalho com pesca. Aí ele fala assim: eu tenho para você uma chamada que vai mudar a sua vida, a história da sua vida, a história da sua família. E é como se ele falasse assim: mas o que é esse negócio aí? Aí Jesus fala: você não é pescador? Ele fala: sim, eu sou pescador. Aí Jesus fala assim: se você me seguir, eu vou te ensinar a pescar almas. E ele anda com Jesus durante 3 anos e meio. Pedro viu Jesus ressuscitar Lázaro, podre de 4 dias já morto. Pedro andou sobre as águas, Cris, com Jesus. Ele viu Jesus, que estava dormindo no fundo do barco, se levantar, Sheila, de madrugada, no meio de uma tempestade, e mandar o vento parar de soprar, e o mar ficar calminho. Ele viu. Pedro andou com Jesus e via pessoas com as mãos tortas, como o homem da mão ressequida, e Jesus cura o homem, a mão dele voltar ao normal. Ele viu Jesus limpar a pele de gente leprosa. Ele viu isso. Ele viu a filha de um homem morta, e Jesus fala assim: ela só está dormindo. Tabita, come. Menina, levanta. Ele viu a menina se levantar. Ele viu tudo isso, cheio. O próprio Pedro pegou uma espada uma vez e cortou a orelha de um soldado. Ele viu Jesus pegar a orelha do chão e colar a orelha do homem de volta, e aquela orelha voltar a ter vida no corpo. Há um episódio em que Jesus sai para orar e ele leva Pedro, Tiago e João. E eles estão ali, Maria Lúcia, orando e aquela coisa toda. Jesus fala assim: fiquem aqui um instante. Jesus se afasta por alguns metros dele, e de repente Jesus começa a levitar na frente deles. E a Bíblia diz que o rosto de Jesus mudou, e as suas vestes começaram a brilhar. E diante dele chegaram Moisés e Elias, os 2 maiores profetas de Israel. Ele viu isso, a ponto dele chegar para Jesus e falar: Jesus, o Senhor quer que nós façamos tendas aqui para a gente ficar aqui para sempre? Ele não tinha mais o porquê. Viver a vida que ele vivia, não precisava mais. O problema é que ele não havia entendido o chamado de Jesus. Entendeu? Quando Jesus atraiu Pedro, dizendo assim: vem comigo que eu vou mudar a sua vida. Você não vai mais precisar pescar homens, nem pescar lixo. Desculpa, você não vai precisar mais pescar peixes nem lixo. Você vai pescar homens, almas. Eu vou te ensinar a ganhar os céus. Entendeu? É exatamente o que ele fez com você no momento em que você entrou numa igreja evangélica e levantou sua mão, aceitando Jesus. Porém a Bíblia nos diz que foi Ele quem nos recebeu. Entendeu? No dia, você lembra quando foi? Como foi? A sensação de estar livre, onde nós podíamos fazer todas as coisas. Aquele desejo no coração de falar de Jesus para todo mundo, inclusive em casa. Lembra disso? Essa foi a sua experiência com Deus, parecida com a de Pedro.
Talvez você não tenha visto pessoas ressuscitarem, mas você viu pessoas mudar de vida. Sim ou não? Eu sou exemplo disso, por isso eu cito a minha família. Eu era um homem desgraçado. Hoje eu sou pastor da minha família. Eu quero te dizer que é possível. É possível. Você não precisa aceitar ver os seus filhos com uma vida de prostituição no Facebook, pulando de cama em cama, enchendo a cara em festa. Você não precisa aceitar isso. Sabe por quê? Porque se Jesus voltar agora, você provavelmente vai ser salvo e os seus filhos vão para o inferno. Os seus netos vão para o inferno. Os seus irmãos vão para o inferno. E como entender e aceitar isso? É uma opção sua. É uma opção sua. Entende, Júnior? Você não pode olhar Yasmin continuar crescendo e deixar para lá. Entende, Cris? Você não pode ver o seu filho cada vez indo de mal a pior e aceitar. Eu não aceito isso na vida do meu filho. Eu tenho um filho de 17 anos. Ele ficou 1 ano e meio sem falar comigo. Aí todo mundo, não vai atrás. Eu não vou atrás de ninguém. Eu já falei isso de púlpito aqui, não já falei? Vocês lembram disso? Lembram? Eu não vou atrás de ninguém. De ninguém. Sabe o que eu fiz? Aqui, ó. Joelho no chão. Semana passada a mãe dele me liga e fala assim: pois é, você toca muito bem, né? Eu falei, sim. Seu filho gostaria de aprender música com você. Gostaria de ir ficar na sua casa. Ele quer voltar a se relacionar com você. Sabe o que eu precisei fazer? Nada. Apenas crer e orar. Entende isso? Porque o meu exemplo de vida, o meu testemunho, não que eu seja melhor do que ninguém, não sou. Deus em mim toca no meu filho para que ele venha, para que ele volte. E você acha que eu estou interessado em música? É só uma porta. Entendeu? A gente abre a porta e leva Jesus. Entendeu? É assim que você lança a rede para poder buscar as pessoas que estão afastadas de Cristo. Entendeu, Sheila? É assim com o Cristiano, é assim com a sua menina. Você não pode aceitar isso. Entende, Aninha? Você vê talvez os seus outros filhos fora da presença de Deus e como aceitar isso não tem como. Eu sei que vocês lutam em oração, mas é preciso mais do que isso. É necessário mais. E você sabe o que eu quero dizer com o que é necessário mais? Você se lembra quando Deus te chamou? Lembra? Todo mundo lembra, não lembra o dia que aceitou Jesus? Naquele dia, naquele momento, Ele falou assim: você vai deixar de ser pescador de peixes. E a partir de agora, você vai ser pescador de almas. Como Jesus havia feito o que tinha de fazer e se afastado por um tempo dos discípulos, o texto que nós lemos, verso de número 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, verso de número 3 diz assim, ó. Disse-lhe Simão Pedro falando com os outros discípulos: vou voltar a ser quem eu era antes de conhecer Jesus. Foi isso. Entendeu? Ele não estava interessado em pegar peixe, não era essa a questão. Nem Deus estava interessado nisso. Mas quando Jesus falou lá atrás com ele assim: olha, vem comigo, eu vou mudar a sua vida. Cumpriram-se nele tudo que está escrito na Bíblia, de que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, de que a palavra de Deus, Maria Lúcia, não volta atrás, de que como Josué lá atrás, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tudo aquilo Jesus pegou e proporcionou a Pedro naquele momento. Mas assim como João Batista, Pedro por um momento ele duvida de Jesus, aquela coisa toda. Ele fala: eu vou voltar às minhas velhas práticas, porque talvez com as minhas forças eu consiga fazer alguma coisa. O interessante é que Jesus ele se revela a cada um de nós de formas diferentes. Olha o que Jesus fez.
verso número 3. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles, os discípulos que estavam com ele: também nós vamos contigo. Sabe o que é triste disso aqui? É que quando você desiste, quem está observando sua vida desiste também. Quando você resolve se entregar ao pecado, quem estava, como diz o outro, na boca da caçapa ali, para Jesus só dar uma tacada, ele olha e fala: poxa, mas não tem como. Quando a gente volta atrás, aqueles que Deus estava pronto para poder salvar, eles também voltam com você. Talvez você pense que não, mas existem pessoas que te observam, principalmente dentro da sua casa, da sua família. Sim ou não? É assim. Estávamos arrumando agora há pouco para virmos à igreja. Fui tirar meu carro da garagem. Aí eu vi uma família indo para a igreja. O pai, a mãe, o filho menorzinho. Só. O resto estava indo para outra igreja. Enfim. E no momento em que essa pessoa saiu de casa, eu vi porque até era, né, vizinha, a gente vê tudo. Um dos seus filhos esperou a mãe sair de casa para entrar na casa com uma jovem de uns 14 anos mais ou menos. E essa mulher tem um filho mais velho que fez isso. Teve um outro que fez a mesma coisa. Esse terceiro agora está fazendo a mesma coisa. Essa mulher é intercessora de uma igreja. Mulher de, entre aspas, oração. Mas não adianta arrancar o couro do joelho na igreja orando se dentro de casa não tem bom testemunho. Não adianta. Porque esse é o caso. Entendeu? Não adianta. Não é por força, nem violência. Mais vale o bom testemunho do que 1000 palavras. Nós vivemos numa geração em que as pessoas, eu já falei isso aqui, elas nos ouvem com os olhos. Sim ou não? Elas observam aquilo que nós fazemos. Os seus filhos observam o que você faz. Seus parentes, seus vizinhos, está todo mundo de olho em você. E não é para te acusar, é para ver se há em você e em mim uma lâmpada de esperança, porque o mundo está perdido. O mundo precisa de uma direção. E aí quando você fala assim: vou pescar, aí o povo fala: então vamos todo mundo mesmo. Ah, vou na igreja mais não. Aí chega um ponto em que talvez seu próprio filho fala assim: mãe, mas hoje é dia de culto, você não vai não? Ah, estou desanimado. Aí mesmo que fala, então deixa pra lá. É assim. Olha o que aconteceu aqui. Verso 3. Disse-lhes, pois, Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também vamos nós contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. Entendeu? Há um verso em Isaías, se eu não me engano, que diz: maldito é aquele que recorre ao Egito, que volta atrás. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Se você acha que uma vida com Cristo é difícil, imagina agora se você resolve largar a fé e voltar atrás. Porque depois que você se torna filho de Deus, você se torna inimigo do diabo. Imagina como é que o diabo receberia um filho de Deus na casa dele. Imagina. Hoje nós somos à praia, Cris, Marcelinho e eu. Aí nós encontramos uma pessoa, e essa pessoa tem 2 filhos de carne, né? Filhos normais. E essa pessoa adotou, entre aspas, uma terceira criança, mais velha que os 2 filhos. E faz a vida dessa criança um inferno. Detalhe,
ela é crente. Inferno. Porque se os filhos dela caem e se machucam, a culpa é dele. Porque se os meninos desobedecem, a culpa é dele. E é ele que cai no pau. Tudo sobra para ele. Provavelmente você já deve ter visto isso. Nem que seja na novela. Se um ser humano que se diz cristão é capaz de tratar uma criança desse jeito, porque a adotou, imagina o diabo que não faz com o Filho de Deus, que deixa de cumprir o seu chamado e a sua vontade e volta. E voltar não é sair da igreja, voltar é fazer a vontade do diabo, a vontade da carne. Porque há muitos que estão na igreja e continuam vivendo desse jeito, fazendo a sua própria vontade, ignorando a vontade de Deus. É sério que você acha que Deus não tem nada a ver, não, meu irmão? Nada. O texto que nós lemos diz que Pedro falou: olha, eu vou voltar para a minha vida, porque não dá mais. Os que o seguiam e estavam com ele fizeram a mesma coisa, foram atrás dele. E na primeira tentativa deles irem pescar, o texto que nós acabamos de ler diz que eles não apanharam nada. Conseguiram nada. Nada. E sabe o que é nada? É nada. Não foi um peixinho, foi nada. Talvez o que eles puxaram quando eles jogaram a tarrafa no fundo do rio foi isso aqui, ó. Lixo. Porque ou você anda com Deus, meu irmão, ou você anda contra Deus. Entendeu? Verso de número 4. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Eles andaram 3 anos e meio com Jesus. Quando eles desistiram, a Bíblia diz que já era de manhã, eles passaram a noite inteira lutando, trabalhando, e não deu certo. Talvez o mundo tenha desistido de você, mas Jesus, ele não desiste de você. O próprio Deus, Jesus, chega na beira da praia. Imagina aí, parado, encosta num coqueiro e fica olhando aqueles homens ali lutando contra a vida. Eles estavam lutando contra a vida. Eu vou falar de novo. Eles estavam lutando contra a vida. Porque Jesus, ele já tinha falado assim: agora vocês vão pescar almas. Não adianta você fazer mais outra coisa. Você já tem a identidade de discípulo. Lembra quando Jesus foi preso? Que Pedro vai lá para observar de longe e as pessoas olham e falam: você parece com ele, você anda como ele, você fala como ele. Não tem mais jeito. Não tem jeito. O estranho é que eles veem Jesus se aproximar, Maria Lúcia, e eles não o reconhecem mais. Sabe por quê? Porque quando a gente desiste de andar ao lado de Jesus, não é Ele que muda, é a gente. É por isso que a Bíblia diz que Deus não muda e nele não há sombra de variação. Que a sua palavra não volta atrás. Já leu isso? Pois é. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem sai debaixo da sombra somos nós. Com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a nossa vida. E aí chega um momento em que nós achamos que é melhor largar tudo, porque está difícil. Meu irmão, se você crê em Deus, que de fato foi Ele quem te chamou, vá até o fim. Vá até o fim. Nós cansamos de cantar isso aqui: sofrer com Cristo é melhor do que errar. Não é? Mas a gente faz o contrário, a gente prefere errar e pronto. Mas mesmo assim, Deus não desiste da gente. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: não desista do seu chamado. Fala aí.
Já estou terminando. Verso 5. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam eles: não. O que vocês estão fazendo aí? Está dando certo? Não. Vocês estão felizes aí? Não. Está conseguindo prosperar nessa vida que você está aí? Não. Sua família tem conhecido o Senhor através da sua vida? Não. Por aí vai. Não. Não vai dar certo. Nada do que você fizer fora da direção de Deus vai dar certo. Nada. Não adianta. Não adianta. Você pode vender a sua casa, o seu carro, vir aqui e dar o dinheiro. Eu, particularmente, não aceito, porque eu tenho consciência. Mas tem um monte de igreja que aceita tudo que você tem. Até suas calcinhas. Tudo. Sabe o que isso vai adiantar? Nada. Nada. Eles não conseguiram nada. E não foi só porque Jesus não estava com eles. Sabe por que eles não conseguiram? Porque eles decidiram voltar a ser quem eles eram antes. Entendeu? Nada. Verso 6. E Jesus lhes disse: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Sabe o que é interessante aqui? Deus está falando o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E nós, ao invés de obedecermos, a gente fala: ah, mas, então, e se? Meu irmão, pelo amor de Deus, não adianta. Eu aprendi isso com uma chefe que eu tive na Disa. Eu era cheio dos porquês e tal, não sei o que, papapá. Aí ela me dava um monte de folha assim para digitar. Eu era digitador lá. Aí eu vi, ela falou assim: ó, o programa é esse, sua senha é essa, o e-mail é esse, sua secretária, o telefone é tal. Aí eu falava assim: Isabel, mas se ela... faz só o que eu estou mandando. Não, mas só o que eu estou mandando. Eu entendi. Porque com Deus não é diferente. Nós conhecemos a sua palavra, sim ou não? Sim ou não? Conhecemos o que está escrito aqui. O problema é que a gente quer adaptar o que está escrito aqui à nossa vontade. Ah, daqui para cá eu aceito. Bom, mas essa parte aqui eu não concordo não. Se eu não concordo, então você vai para o inferno. É muito simples. Porque você está discordando de Deus. Entende? Você entendeu isso? Ah, daqui para cá eu concordo, daqui para cá eu não concordo. Você está cavando um buraco para se enterrar. E nenhum dos que estão aqui presentes tem o direito de fazer isso, porque aqui não tem quem não conheça Cristo. Todos aqui são crentes. Hoje nós não temos nenhum visitante. É ou não é? Sim ou não? Tornamo-nos, eu me incluo nisso, não estou acusando ninguém, eu estou no meio do bolo, nós estamos todos juntos. Todos estamos juntos, na mesma situação. Entendeu, dona Hermínia? Todo mundo, Cris. Mãe, todo mundo. Ou nós ouvimos e obedecemos, ou então pula fora do barco. Porque é remar contra a maré. Entendeu? Teve uma situação em que os apóstolos pregavam e tal, não sei o quê, e eles começaram, Cris, a incomodar demais os fariseus. Os fariseus prenderam eles, chicotearam eles, começaram a invadir a casa dele, quebrar tudo. E quanto mais eles perseguiam o povo de Deus, mais o povo crescia. Aí os fariseus chamaram lá os chefes dos discípulos, né, os líderes lá, Pedro e os outros, e falaram: olha, ou vocês param com isso, ou nós vamos matar vocês. Ele falou: para matar agora, eu não vou parar. Porque foi para isso que Deus me chamou. Quando eles entenderam o chamado de Deus. Vocês vão matar? Pode matar. Não estou nem aí. Aí a Bíblia diz que o chefe dos fariseus
manda açoitar os discípulos e eles saem do açoite rindo. Olha que loucura. Eles acabaram de receber uma surra assim, daquelas de policial batendo num bandidão lá. E eles saíram de onde eles apanharam rindo. A Bíblia diz isso porque eles disseram assim: olha, nós nos tornamos dignos de sofrer pela palavra de Deus. Entendeu? Verso 6. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. A única forma, meu irmão, de você conseguir de fato ter resultado na sua fé é obedecendo a Deus. Se você sonha um dia em ver o seu filho na faculdade, parabéns, maravilha, é bom mesmo, tem que estudar mesmo. Se você sonha um dia em ter um bom emprego, parabéns, está certo, mas do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta? Aí você fala: não, tudo bem, mas eu estou garantido, mas do que adianta? Eu vou mudar a Bíblia agora. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e ver a sua família ir para o inferno? Do que adianta? Andar de carro novo e seus filhos estão indo para o inferno. Morar numa casa linda, maravilhosa, e seu marido está indo para o inferno, sua mulher está indo para o inferno, seus pais estão indo para o inferno. Aí você fala: ah, mas Deus tem misericórdia. Tudo bem, mas Deus também é juízo. E Ele nos trata como indivíduos. Entendeu? É por isso que a Bíblia diz: tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Aí você consegue olhar para a vida da sua família hoje e identificar aquilo que eles estão plantando? Se você passar agora rapidinho na sua cabeça assim: meu pai, como é que está a vida dele? Minha mãe, meu filho, minha esposa, meu marido, meu enteado, minha enteada, meu cunhado, tal. Esse povo está indo para onde? Eu te pergunto: o que você tem feito por eles? Se você só tem orado, não basta. Não basta. É por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado à força. Entende isso? O reino de Deus, ele é conquistado à força. É a luta contra você mesmo todos os dias. Senhor, eu preciso mudar. Deus, eu sou fofoqueiro. Eu sou invejoso. Eu sou mentiroso. Eu sou preguiçoso. Eu não quero mudar não, Deus. Eu gosto do pecado. É isso aí. É isso aí. Porque não adianta ser assim e continuar lançando a rede a noite inteira. Você vai cair seus braços, não vai conseguir nada. Jesus diz o interessante, né? Jogue a rede do lado certo. Porque se você pegar o dicionário Aurélio, a palavra esquerdo ou canhoto, um dos seus adjetivos é errado. Porque antigamente pensava-se assim, que a pessoa que era canhota, ela era errada, não é isso? O mundo é feito para quem é destro, não para quem é canhoto. Sim ou não? Aí Jesus disse: lançai a rede do lado direito. A Bíblia diz que eles lançaram e quando eles puxaram, eles já não podiam mais conter a rede de tanto que eles colheram. Eles saíram para fazer uma pesca, usaram os seus conhecimentos, a sua força, colocaram óleo no barco, fizeram tudo e não conseguiram nada. Quando eles resolvem ouvir e obedecer a palavra de Deus, eles conseguiram mais do que eles podiam carregar. É por isso que a Bíblia diz que as bênçãos de Deus, elas nos alcançarão. E não nós que teremos que sair para ir correndo. E meu Deus, tem que fazer um curso. E tem que fazer aquilo outro. E tem que fazer. E a gente faz um monte de coisa por todo mundo. E a vida de ninguém muda. E nem a nós. E você não entendeu ainda o porquê? Para de jogar a rede do lado errado. Para. Porque você só vai conseguir isso aqui, ó. Lixo. E não é latinha e caixa, não sabe o que é o lixo que entra na vida da gente? É decepção, frustração,
medo, solidão, um monte de coisa que dá errado na vida da gente. Aí depois a gente quer culpar Deus, quer culpar a igreja, quer culpar as pessoas. A decisão de jogar a rede é sua. A decisão de ouvir onde jogar a sua rede também é sua. Amém? Verso número 7, rapidinho. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica. Por quê? Porque estava nu. Sabe o que é isso aqui? Ele já tinha perdido a vergonha. Em outras palavras, o pecado já não doía mais nele. Porque o pecado dói a primeira vez. Na segunda dói um pouco menos. Aí depois a gente vai acostumando a fazer errado, contra a palavra de Deus, sentindo prazer nos nossos pecados. Ele estava pelado na frente dos outros discípulos e não estava nem aí. Nem aí. Aí quando João, o apóstolo João, reconheceu que era Jesus pelo milagre que ele havia feito, a Bíblia diz que Pedro cingiu-se, ou seja, ele se vestiu. Está escrito aí, porque ele estava nu, e ele pulou no mar e começou a nadar em direção à praia. Verso 8. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e por que Jesus perguntou a eles lá atrás se eles tinham alguma coisa para comer? Por nada. Jesus não precisa da gente para nada, meu filho. Ele tem preparado para você o que você está buscando. Eles foram pescar peixes. Jesus já estava com peixe assado e com pão prontinho para eles. Se eles tivessem entendido lá atrás que a função deles era apenas obedecer à voz de Deus, eles não precisariam nem ter entrado no barco. Entendeu? Uma vez Jesus precisou pagar um imposto, ele não foi lá e fez um depósito ou vendeu um picolé. Eu falei, não, ele falou, Pedro, joga uma linha lá, pega um peixe, na boca desse peixe vai ter 2 moedas, você pega e paga o nosso imposto, está tudo resolvido. Ele é Deus. Aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode fazer. Sem que você precise fazer nada, a não ser obedecer a sua palavra. Amém? Verso de número 10. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos que se rompeu a rede. Com Jesus, Sheila, eles conquistaram mais do que eles esperavam, a ponto de transbordar. Se Deus estiver de fato na sua vida, meu irmão, você não vai precisar gastar 10, 15, 20, 30 anos lutando por alguém, não. Santifique a sua vida, coloque seu joelho no chão e Deus vai te responder. Mas é necessário vigiar para depois orar. Entendeu? Verso 12. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Sabe que Jesus fala com ele aqui? Apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou para ele se ele o amava? Jesus conhece o coração do homem. E ele viu que naquele momento, preste atenção nisso aqui,
Pedro largou o barco. Pedro largou os amigos. Pedro largou a grande pesca dos 153 peixes. Pulou na água e foi em direção a Jesus. Ele entendeu: eu só preciso de Jesus. Nem o que eu fui buscar interessa mais, eu preciso só dele. Aí quando ele chega e encontra com Jesus, o peixe já estava assado e o pão pronto. É por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. Porque andais ansiosos pelo que comeis e beber? Bem sabe o vosso Pai que de todas essas coisas necessitais. Aí entra o texto: mas buscar primeiro o reino de Deus. E a gente faz o contrário. Por quê? Lutando contra o vento. Correndo atrás de quê? Atrás de uma felicidade que não é felicidade, é pecado. Atrás de uma alegria que é momentânea e passageira. Para quê? Ter mais, mas para quê? Aí nós pegamos as nossas redes e continuamos jogando no lugar errado, e não vamos conseguir nada com isso. Jesus pergunta a Pedro: você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Sabe o que Jesus fala? Lembra do dia que eu te conheci? Ele fala: lembro. Você lembra para que eu te chamei? Lembro. E aí? Vamos lá? Mas antes é necessário que você me ame. É necessário. Sabe por que as minhas palavras são duras hoje com vocês? Porque eu amo vocês. Eu não aceito ver nenhum de vocês no inferno. Nenhum. Nenhum de vocês perdidos por falta disso aqui. Nenhum. A Bíblia diz que o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Dar vida não é puxar o seu saco e falar o que você quer ouvir, não, meu irmão. É te chamar para sair da vida de pecado e ir para o céu. Entendeu? É dizer a você que você não pode se conformar com essa vida que você tem vivido. Que você não pode aceitar chegar na sua casa todos os dias e olhar para a situação da sua vida, ainda que tenha comida na mesa, mas não tem comunhão. Ainda que tenha dinheiro no banco, não tem alegria da salvação. Ainda que você conviva com seus parentes próximos, e quando você se levanta e sai de perto deles, é como se você pensasse assim: bom, eu estou salvo, mas eles vão para o inferno. Como é que a senhora faria, mãe? Todos os dias com suas irmãs e vendo que nenhuma delas está salva? Como é que faz? Como é que faz, Cris? Olha para os filhos, estão bem, mas não estão salvos. Como é que faz? Como é que faz, Maria Lúcia? Filha está na faculdade, glória a Deus por isso, mas a vida não está salva. Como é que faz? Como é que faz, Sheila? Filha vai ter um futuro brilhante estudando, o pai ganha bem, beleza, bacana, mas e aí? Você aguentaria passar a eternidade distante daqueles que você mais ama? Sim ou não? Só depende de você. Ah, mas eles não querem porque eu tenho. Não, santifique a sua vida e faça a vontade de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Entendeu isso hoje? Entrega o teu caminho assim: Jesus, minha vida está aí, faz o que o Senhor quiser. Mas você pode sofrer, não tem problema não, pode fazer. Mas pode demorar, não tem problema, Jesus, fique à vontade. Mas vai doer. Não, Jesus, pode deixar doer, o Senhor é o médico dos médicos, faz, Jesus. Olha, mas eu tenho que tirar algumas coisas. Pode podar, pode começar a cortar aqui. Sabe por quê? Porque eu fiz isso. Um dia eu tomei essa decisão. Doeu muito. Perdi muito. E até hoje a gente continua perdendo muita coisa. Mas eu posso olhar e ver os meus pais sentados aqui. Meu irmão sentado ali, minha esposa aqui. Eu posso dizer que o menino que não tem o meu sangue me segue, me admira. Não porque eu sou, mas porque eu decidi seguir a Cristo. E quando eu piso fora da linha, ele falou: pastor, aí eu volto para o meu lugar e falo: alguém está olhando para mim. Alguém está olhando para você.
A sua família não quer ver você prosperar e ganhar dinheiro. Não, não, não. Eles querem ver Cristo em você. É só isso. E quando eles começam a ver Cristo em você, as coisas começam a acontecer. Entende? Eu te pergunto, você preferiria ter agora 1 milhão no banco ou um parente seu sentado em uma daquelas cadeiras aqui ouvindo a palavra de Deus? Aí você fala, bom, 1 milhão no banco seria bom, beleza, Jesus voltou agora. E aí, do que adianta 1 milhão no banco? Você no céu e seus parentes no inferno? Nada. Nada. Verso 16. Tornou a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, você me ama? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Disse terceira vez, o gato ou o Kiko? Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, ama-me. E disse, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Sabe quando foi que ele ganhou aqui? Quando o seu coração foi quebrantado. Ele olhou para Jesus e falou assim, o Senhor sabe de todas as coisas. O que o Senhor quer que eu faça, Jesus? Você quer que eu largue a prostituição? Eu largo agora. Você quer que eu pare de mentir? Eu paro agora. O Senhor quer o que, Jesus? Fala, fala. Jesus foi até o fundo do coração dele. Tu me amas? Sim. Tu me amas? Sim. O Senhor sabe. Todas as coisas. Feche seus olhos por um momento. Escute essa palavra. A caminhada com Jesus, ela é árdua, é difícil, mas vale a pena. Não há nada que você viva e te mantenha distante de Jesus que vale a pena. E eu não falo por comer um pedaço de pão e tomar um cálice, não é isso. Não abra mão da sua eternidade. Não abra mão da sua família. Não faça isso. Eu não quero pregar essa palavra no seu coração. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, como seu pastor, não faça isso. Porque você é muito precioso para Deus. Não é possível que você não entenda isso. O amor de Deus por você custou o filho dele. Meu Deus, chega de pecado. Chega. Chega. A sua família merece o céu. Você foi feito para Deus. Seus filhos foram criados para Deus. Não aceite nada menos do que o melhor de Deus. Amém? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga, não perca a visão do seu chamado. Ele custou a vida do Filho de Deus. Amém? Não pode ficar de pé, eu já estou terminando. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e dizer a vocês que nós estamos felizes que vocês estão aqui. Amém? Que Deus ele possa ouvir a sua voz e as suas orações em direção à sua família. Eu quero terminar o culto dessa noite. Estenda suas mãos para cá. Aqui tem nomes, aqui tem sonhos e aqui tem fé.
Talvez para você seja só um vidro de maionese com óleo e papel dentro. Mas para Deus, isso aqui é o sangue do Filho dele, que foi o preço que ele pagou para que você fosse livre, feliz, próspero, salvo, todas as coisas. Isso é apenas um símbolo, mas se você crer, com um grãozinho de mostarda só, o Senhor Deus, ele vai atender as suas orações. Amém? Feche seus olhos, estenda as mãos para cá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, este é o último dia do mês, Deus, o dia em que nós costumamos honrar o Senhor com a 10ª daquilo que o Senhor nos deu. Obrigado por esse mês que passou e por tudo que o Senhor fez por nós, Deus, porque o Senhor Deus nos deu alimento, saúde, vida, e o Senhor Deus tem permitido com que nós ainda estejamos vivos para fazer a Tua vontade, e também os nossos parentes e aqueles a quem amamos. Eis aqui, Deus, o pedido dos Teus filhos, aquilo, Deus, que eles querem e precisam, que cada nome, Deus, que está escrito num papel dentro deste vidro, ele seja colocado diante do trono do Senhor, meu Deus. Assim, meu Deus, como as orações dos santos que são levadas diante do Senhor e ouvidas, como o incenso que era queimado, meu Deus, e subia ao trono da graça do Senhor. Deus, que a oração do Teu povo, através deste ato aqui, possa, meu Deus, ser ouvida e respondida de acordo com a Tua vontade. Nós apresentamos, meu Deus, este elemento ao Senhor e pedimos ao Senhor, crendo, Deus, na nossa vitória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. E a igreja diz: amém. Dê um abraço no seu irmão e até quinta-feira, às 19h30, em ponto.